Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento da SIC. Hoje nós vamos apresentar o nosso novo CLP, né, o Flex, chamado Flexi Compact. Agradeço a presença de todos, agradeço também a Mariana, que está aqui com a gente. Ela vai compilar todas as perguntas que vocês fizerem ali no chat, né, e no final a gente vai responder. Então vamos começar falando sobre esse nosso novo lançamento, né? Um novo CLP, que o próprio nome já diz, compacto. Então, quais os benefícios que ele vai trazer para você, né? Principalmente a entrada para a indústria 4.0, né? Módulos Gateway, que vocês vão ver mais para frente, para vocês enviarem a um CLP de automação, a um sistema mais elevado, né? Para que todos, na fábrica ou até fora dela, tenham um status do que está acontecendo na sua máquina. A configuração no convite foi pedido, se vocês quisessem, né, fazer o download da ferramenta de programação, o Safety Designer, né? Esse é um CLP também, é um Flex também, faz parte da família Flex, porém, ele vai ser configurado, programado através do Safety Designer. Mais benefícios ainda para você usando esse nosso CLP, né? Por ele ser compacto e tratar de aplicações relativamente mais compactas, ele vai causar um incremento de produtividade e redução do tempo de parada. Porque você consegue monitorar tudo o que está acontecendo, consegue montar um plano de manutenção preditiva em termos de segurança para o seu equipamento, né? A complexidade é bem simples de se conectar, de se montar a configuração de hardware e de se configurar. Isso incrementa a sua produtividade. É menos tempo de projeto, de execução e de comissionamento. Alta performance. Existe a possibilidade de você fazer, né, de dar o comando para a parada do seu equipamento em até 4,5 milissegundos através do recurso de Fast Shutoff. Tá? Com isso, a redução é muito grande dos custos de aquisição e implantação até seu uso final, né? E o que ele é composto? Um hardware, tá? Esse modelo de CPU você tem para todos os modelos de CPU, né? São 32 I/O. 32 I/O distribuídas de que maneira? São 20 entradas safety, 4 saídas safety e 8 saídas de teste, 8 saídas pulsadas, sendo que essas saídas pulsadas podem ser configuradas como saídas não safety, saídas standard, para alguma sinalização, para algum comando que não esteja dentro da malha de segurança. Por isso, a gente diz, né, que são 32 I/Os numa mesma CPU. O plug de memória, você vai ver que ele é integrado já na CPU, ele não é uma peça à parte, como no FlexiSoft, né? Perdão, gente, eu acabei começando tudo de novo. Perdão, eu não tinha soltado o pause aqui. Então vamos lá, mais uma vez, né? É, Voltando lá, os benefícios, né? Para a indústria 4.0, temos os módulos de gateway, né? Comunicação com CLPs e automação, supervisórios e um nível superior, podendo levar para qualquer um dentro da fábrica ou fora da fábrica, todo o diagnóstico. A configuração feita pelo soft designer, né? Mesmo o Flex Compact sendo parte da família FlexiSoft, ele é, é configurado pelo Safety Designer. Tá? Vocês receberam no convite o link para download e instalação. Se quiserem, podiam ter instalado.
né? Benefícios, eu vou falar de novo rapidamente. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Acredito eu, a mudança de telas e o dinamismo todo. Incremento na produtividade e redução no tempo de parada, né? Você tem uma supervisão maior, você incrementa a produtividade porque você, através de todos os diagnósticos, consegue montar um plano de manutenção preditiva para o seu equipamento, né? Redução da complexidade, ele é muito simples, vocês vão ver. Ele já é uma CPU que já tem incorporado nele entradas e saídas safety e também a possibilidade de você configurar outras saídas como saídas não safety. Alta performance, né? Você consegue executar, né, comandar a parada do equipamento em menos de 4,5 milissegundos. Porque a gente tem um recurso, como no FlexiSoft também, de fast shutoff. Então você consegue, independente, né, de como é a sua lógica de desligamento, mais um determinado momento, fazer a parada do equipamento em menos, comandar a parada do equipamento em menos de 4,5 milissegundos. E você tem a redução total de custos comparados a outros CLPs do mercado, desde a aquisição, passando pela sua implantação até o uso final. E, voltando de onde eu parei, né, é uma CPU, né, um módulo com 32 IOs, sendo distribuídas da seguinte maneira: 20 entradas safety, 4 saídas safety, 8 saídas de teste, 8 saídas pulsadas, podendo ser configuradas, né, como saídas standard. Então, você pode usar, caso você não tenha todas as 8, né, saídas testáveis sendo usadas com seus dispositivos eletromecânicos, você pode usá-las também como uma sinalização, algum outro comando, né, não safety. Esse modelo de CPU, que é a CPU2, depois eu vou mostrar mais para frente as diferenças, né? Ele tem uma porta Modbus TCP, tá? E o plug de memória, que no FlexiSoft é uma peça à parte, ele deve ser adquirido à parte. No caso do Compact, ele já é parte integrante de todo o hardware. Então, quando você adquire uma configuração de CPU, né, você tem tudo já. Plug de memória, os conectores e tudo mais. Com a sua expansibilidade modular como o FlexiSoft também, né? Você também pode colocar até 12 módulos de I/O, porém somente um gateway, né? Nós temos 2 modelos de gateway, além da porta Modbus TCP. Vocês podem ver aqui, só abrindo parênteses, que os módulos de I/O do Flexi Compact têm a mesma carcaça, a mesma forma mecânica da nossa nova linha de relés, né? O Relay. Mesmo a CPU aqui parece, ela lembra um conjunto de relés, né, conjugados. São pequenos também, a CPU é uma CPU, né? 46 milímetros de largura com altura de 125, tá? 86 de profundidade, sendo que o módulo de I/O tem 14 milímetros de largura, né? A mesma profundidade e a mesma altura. O gateway só é um pouquinho mais alto. Por quê? Porque aqui a gente tem um display que pode ajudar na configuração dele. Com relação à conexão, né, a gente tem esses conectores aqui que podem ser retirados, né, você codifica e encaixa de volta. Caso você precise trocar alguma parte do hardware, né, você não precisa desconectar a fiação, né, e um pouco mais rápido que o FlexiSoft. O FlexiSoft você tinha que soltar 4 plugs, aqui você solta um só. Troca o hardware que porventura possa estar com defeito e pluga de novo a régua de conexão. 2 modelos, né, como eu tinha dito anteriormente. A CPU C1 tem as mesmas características, as 32 IOs da CPU que eu mostrei anteriormente, a CPU2, né, C2,
com a diferença que a CPU C1 não tem uma porta de comunicação Modbus, tá? Somente o plug de memória. E você faz a configuração através do plug de memória, tá? Do conectorzinho micro USB. E com o Safety Designer você monta, né, a sua configuração de hardware e a sua lógica, também através de blocos, né? O tempo de ciclo, né, o tempo de varredura, começa com 4 milissegundos e você também vai ter os 256 blocos disponíveis para fazer, para montar a sua lógica, tá? Como eu já disse, né, a configuração de hardware é inteligente, você pode substituir o módulo, através do plug frontal, né? Memória de sistema e Smart Plug. Um plugzinho de memória aqui que também pode ser substituído, tá? Barramento, depois a gente vai ver ele virado do outro lado. É um barramento, né, como o FlexiBus, porém com comunicação EtherCAT entre a CPU e os módulos adicionais. Características das duas CPUs. Ambas CIO 3, né, integridade de segurança 3, nível de performance E, tá? Categoria 4. Elas aceitam o FlexiLoop, tá? Então, uma configuração de hardware, né, bem enxuta, onde você pode monitorar até 256 dispositivos conectados em cascata e mais as entradas e saídas locais, tá? 20 entradas safety, 4 saídas safety, 8 saídas de teste, né, pulsadas de teste, podendo ser uma saída segura, né? Não segura, perdão. E a interface Modbus, TCP/IP, integrada, né, incorporada já na CPU2. Os módulos de I/O, né? O XTDI1, XTDO1, sendo que ambos entradas seguras, o XTDI tem 8, o XTDO também tem 8 entradas seguras. Porém, o XTDI não tem entradas, tá? Não tem saídas, perdão, e o XTDO tem 8 saídas seguras. E olha só, 8 entradas seguras, 8 saídas seguras. Porém, no XTD1, a gente tem 8 saídas de teste, tá? Para conectar os dispositivos eletromecânicos. Agora, se você não usar todas, ou não usar nenhum dispositivo eletromecânico, que seja, você tem 8 saídas não safety, tá? Você pode configurá-las como saídas não safety. O cartão de entrada suporta o FlexiLoop e o cartão de saídas possibilita para você o fast shut-off, o desligamento rápido. Tá? A expansão de entrada, como eu já disse antes, sensores, né? O SSD, EMSS e suporta o FlexiLoop. Tá? E o XTDO é a expansão, o módulo de saída. Tá? Porque ele também tem entradas para que você possa fazer o controle de comutação dos contatores, caso você ligue contatores em saídas seguras. Tá? E também você pode usar para mais sensores o SSD. Tá? Então, deu para perceber que compacto, né, para aplicações, vamos dizer assim, um pouco mais enxutas, né, um pouco menores, porém com uma confiabilidade igual à do FlexiSoft, né, e um pouco mais compacto, como o próprio nome já diz. A troca do módulo, como eu comentei antes, né, você
pode soltar, desconectar o plug, levanta essa alavanca, entre aspas, né, que tem ali no fundo, puxa a parte de cima e depois ele vai soltar do trilho, depois você puxa para trás, puxa em sua direção o módulo. Gateways de comunicação, tá? Profinet e Ethercat, com um switchzinho aqui, duas portas, tá? Para você ligar numa IHM, num CLP de segurança, tá? Para tráfego somente de diagnósticos, tá? Então, você tem uma rapidez, né? Porque a varredura dos dados é de 1 milissegundos, né? O tempo de ciclo dos dados aqui dentro é de 1 milissegundo. E você pode montá-los da maneira que você quiser, tá? A interface para controle total aqui, o que a gente quer dizer? Como são Profinet, Modbus e Ethercat, né? A comunicação, as portas de comunicação que o Flexi Compact comum possui, como o meio físico desses três protocolos de comunicação é a Ethernet, né? Então você consegue uma configuração e um monitoramento, né, da lógica mais rápida, porque você pode monitorá-los via um cabo Ethernet ligado ao seu computador. Tá? Display integrado, aonde você pode, né, configurar o seu gateway, como, por exemplo, o endereço IP e outras configurações dessas redes aqui. Né? Faz configuração. Aqui você vai ver que tem uma fotinho com o display aceso, né? E a configuração é feita através de touch. O Fast Shutoff, né? Para quem nunca aplicou, aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Aonde a gente vê aqui um sensor de entrada, tá? Nesse caso uma cortina de luz, os sinais pulsados, a lógica lá dentro, né? E as duas saídas, safety. Então, o que acontece aqui? Né? Você vai atuar na cortina de luz, ou seja, interromper, no primeiro ciclo de scan da lógica. Após esse evento, você tem um bloco lá que vai ser lido nesse momento e vai executar em 4,5 milissegundos, tá? No máximo. Ou seja, dentro de 4 milissegundos, que é o tempo de varredura mais rápido do Flexi Compact. Então, independente do que tenha que acontecer, todo o processamento, na varredura, aonde o CLP, a entrada, né, a imagem da entrada vai ler esse evento, né, as entradas vão passar de 1 para 0, nesse momento você já desliga imediatamente a saída. Tá? O que acontece? Por ele ser compacto também, imagina que uma célula muito pequena, né, uma estação de cravamento, algo do tipo, uma simples, pode ser o seu painel de comando, pode ser uma caixa de passagem, né, muito pequena, onde você também integra, né, segurança, 100% de segurança, numa estação de trabalho pequena também. Os dois principais módulos, como eu já tinha mostrado lá na frente, né? Perdão. A CPU 2, com a porta Modbus integrada, aonde você vai enviar de maneira muito simples, né? Vai integrar de maneira muito simples e enviar esses dados para uma IHM ou para um CLP de segurança, para um CLP, perdão, de automação, né, para executar alguns eventos, ou esse CLP de automação também pode enviar algum sinal não safety
para executar algum evento, né, não safety dentro da CPU, e ele pode ser o mestre numa rede onde você tenha IHM conectado a ele. Você vai integrar o nosso Flex Compact nessa rede para comunicar tanto com a IHM quanto com o CLP. Alguns acessórios que a gente tem, né, e faz questão aqui de mostrar para vocês, os códigos dos conectores para a CPU e para o cartão, né, os cartões adicionais, os cartões de expansão. O plug de memória também é vendido separadamente, né, e a tampa final. Por que a tampa final? Porque do lado direito, né, de todos os módulos, exceto, né, perdão, todo o lado esquerdo e direito dos módulos, a gente tem o conector do bus, né? Então, essa plaquinha serve como tampa final, né, para simplesmente você proteger o conector do bus de dados. Safety Designer. O Safety Designer é uma ferramenta poderosa de configuração, porque desde o lançamento do nosso novo scanner, né, agora não é mais tão novo, o MicroScan, esse software foi desenvolvido, né, e a nossa matriz já dizia que esse seria o software da divisão de sistemas de segurança industrial. Ia ser o software que configuraria todos os dispositivos. E hoje, praticamente, né, a maioria dos dispositivos são configurados por ele, exceto cortinas de luz, os scanners da família S, né, S300 e S3000, e o FlexiSoft. Tá? Não existe nenhuma tendência, nada, né, de sair o FlexiSoft Designer e entrar esse software, por enquanto, né? Mas o futuro leva a gente a ter certeza de que eles serão integrados aqui. É uma ferramenta muito parecida com as ferramentas anteriores para configuração não só dos scanners, mas como também do FlexiSoft. Quem já teve a oportunidade de trabalhar sabe do que eu estou falando, né? O mecanismo, eu também vou mostrar para vocês. O mecanismo de configuração é o mesmo do FlexiSoft Designer. Você vai escolher, vai montar a sua configuração de hardware, né, com a CPU, os módulos e o gateway, se for necessário. Vai ter uma biblioteca de blocos, né? Lembrando que essa biblioteca de blocos é um pouco mais restrita que a do FlexiSoft, né? Eu vou falar depois porque também. O editor de lógica, né? É o mesmo mecanismo, a mesma coisa. Você vai ter alguns blocos, né? Para não todos os blocos do FlexiSoft Designer, mas os principais aqui, porque justamente Flexi Compact, o próprio nome é um CLP compacto para uma máquina compacta. O mecanismo de configuração, você vai clicar e arrastar as entradas, clicar e arrastar as saídas, né, e montar a sua lógica conectando os blocos a eles. O relatório, né, que ele gera para que você, ao final do seu comissionamento, na entrega para a máquina, ao seu cliente, à produção, você gere, imprime ou salva esse relatório. Ele tem uma configuração, né, vamos dizer, uma aparência um pouquinho diferente, né, ou bastante diferente, talvez, do relatório que o FlexiSoft Designer gera. Tá? Mas vocês vão ver aqui que a principal diferença, uma das principais diferenças é só o visual e mais informações que o relatório no Safety Designer gera. As principais aplicações onde a gente sugere e acredita, né, que o Flexi Compact vai atuar, vai conseguir resolver todas essas aplicações de segurança, né? Basicamente todos os setores de indústria, fabricantes de máquina, principalmente máquinas compactas, máquinas pequenas, né? Food and beverage, alimentos e bebidas também,
né? Um mercado que está em crescimento nesse tempo de pandemia. A indústria eletrônica, a indústria de energia solar também, máquinas pequenas, estações de trabalho pequenas, né? E, basicamente, 100% das aplicações de segurança, né, equivalentes do nosso FlexiSoft, né? Monitoramento de portas para aplicações de robôs, né? Ou o monitoramento de área também para aplicação, né, pequenas aplicações robóticas, proteção de pontos de perigo em células de montagem, proteção econômica, né, óbvio, com CLP mais simples para linhas de células de montagem. Aqui esse desenho já foi mostrado lá, né? Aumento da produtividade para máquinas compactas, produtividade no que diz respeito à instalação e configuração, né? Proteção para uma estação de testes, né? Tanque de estanqueidade, por exemplo, né? Monitoramento seguro de portas, né? Na produção de wafers semicondutores, a tradução aqui não foi boa, mas é o sanduíchezinho do componente SMD. Então, a gente enxerga aqui, né, muita aplicação, muita facilidade no uso do Flexi Compact, tá? Ele é compacto mesmo, muito simples de ser usado. Eu vou mostrar também, né, vou dar um exemplo de configuração para vocês. Vocês estão sem áudio? Veio um aviso aqui de que estou sem áudio. Tá normal, então? Tá normal, né? Um dos participantes disse que eu estou sem áudio, tudo ok, beleza, então vamos embora. Como eu estava dizendo, né, para uma aplicação simples, ele é compacto, eu vou mostrar a facilidade de configuração dessa nova família de CLPs. Tá? Então, as principais características, um resumo, né, daquilo que eu mostrei para vocês até agora, né, a gente tem aqui planejamento do projeto bem mais simples, né, muito mais simples, né, porque uma máquina compacta exige um CLP compacto e uma configuração compacta também. Comissionamento bem simples, a instalação é fácil, né, um módulo desliza com o outro, tem um sistema de encaixe que, se eu conseguir, eu vou mostrar aqui, se é um visual bem legal, eu vou mostrar, né? O bus de dados do CLP, como eu disse, é protocolo EtherCAT, né? Então muito EtherCAT Safety, óbvio, então muito mais rápido, tá? Por isso a gente consegue esse fast shutoff tão rápido. Com os gateways de comunicação e a porta de comunicação na CPU2, né? Diagnósticos, uma gama de diagnóstico completo, que você consegue saber qual sensor foi atuado ou qual saída foi atuada, 100% de comissionamento. Como ele suporta o FlexiLoop, né, também você tem, numa ligação em cascata, né, diagnóstico independente de cada, por exemplo, porta que abriu, botão de emergência apertado. Então, para linhas muito grandes, né, ou seja, ou melhor dizendo, uma máquina mais simples, porém extensa, né, um transportador, uma unidade, né, de, não sei, algum tipo de linha de trabalho simples, porém comprida, onde você pode fazer uma ligação em cascata, né, de botões de emergência, por exemplo, de sensores de porta, que você tem também 100% desse diagnóstico. Né? A configuração, voltando aqui, planejamento do projeto, a configuração também é bem simples, com o Safety Designer. Né? A configuração do gateway de comunicação também é fácil. De repente, aqui você não nem precise, né, de um computador para configurar, porque basicamente nos módulos de comunicação que ele tem, né, EtherCAT e Profinet, basicamente
você só configura, né, o endereço IP. O Fast2TOF, como eu já tinha comentado antes, né, como a comunicação entre os módulos é Ethercat Safety, a gente consegue um desligamento rápido de saídas de no máximo 4,5 milissegundos. Juntando tudo isso, né, é um CLP compacto, já pronto para a indústria 4.0. Por quê? Gateways de comunicação, né, com o meio físico Ethernet, você consegue, né, mostrar todos os diagnósticos, eventos de falhas, mostrar e mandar para uma nuvem. E acesso em qualquer lugar. Esse é uma parte do nosso da nossa apresentação de hoje, né, nosso treinamento de hoje, a parte teórica, aonde a gente viu algumas características, né, ou as principais características do Flexi Compact. Eu agora vou compartilhar com vocês o Safety Designer, tá? Onde eu vou mostrar para vocês como que é a configuração, né? Como a gente vai configurar esse novo CLP. Então tá aqui, né? Eu vou já rapidamente compartilhar a tela com vocês. Tá? Eu creio que vocês agora estão vendo a tela de abertura, né, do Safety Designer. Vamos criar aqui um novo projeto. Então aqui a gente tem algumas configurações, tá? Em settings. E aqui a gente tem a nossa área de trabalho e uma lista, né, um catálogo de todos os dispositivos que podem ser configurados através do Safety Designer. O nosso objeto de trabalho hoje aqui é o Flexi Compact. Eu vou clicar e arrastar para a área de trabalho. Está demorando um pouquinho. E aqui ele vai pedir para eu escolher qual das duas CPUs eu quero usar. Tá? A CPU 1 ou a CPU 2. Vamos escolher a CPU 1. Você também pode colocar direto, né, a configuração que você quer. CPU 100, CPU 1, CPU C1, C100. Então aqui é aberta a nossa janela de trabalho, aonde a primeira coisa que a gente tem é a CPU, tá? Alguns detalhes do projeto que você pode preencher antes, né? Lá na tela principal, né? Project Information. E aqui mais alguns outros detalhes que você enxerga só offline, tá? Então vamos lá. Temos já a nossa CPU, vamos configurar uma CPU 100. E aqui a gente entra em configuration, a gente entra na configuração de hardware, tá? Só lembrando, para quem não conhece ainda,
né, o Safety Designer, a gente tem a opção de língua portuguesa também, tá? Então aqui a gente tem a CPU, né? Os módulos os gateways de comunicação e os módulos de expansão. Eu vou pegar aqui e colocar um módulo de entrada e um módulo de 8 entradas e 8 saídas. Tá? Perdão, módulo de 8 entradas e um módulo de 8 entradas e 8 saídas. Eu inverti. Tá? Feito isso, né, montando o nosso hardware de acordo com a quantidade de I/Os que a gente precisa, a gente vem aqui na biblioteca de elementos do lado direito. Nessa biblioteca de elementos, a gente tem vários dispositivos que graficamente, né, mostram para você que tipo de dispositivo que é. A biblioteca é baseada na linha de produtos Safe da SIG, mas nada impede também de você usar um componente de um outro fabricante qualquer. Tá? Então, como toda máquina, vamos colocar aqui um botão de emergência. Ele já, como no Flex Soft Designer, você despejou num par de entradas, ele já reserva um par de saídas testáveis, porque ele é um dispositivo eletromecânico, né? Ele pode perder a função de segurança no caso de um curto a 24 volts ou de um curto entre os dois canais. Ligando através da saída pulsada, você tem a proteção disso não acontecer e o diagnóstico de que esse curto aconteceu. A gente vai pegar uma chave simples de porta, que também ocupa aqui o segundo par de saídas testáveis. Vamos pegar também, vamos conectar um scanner, porém num outro módulo, né, no cartão de entradas, 8 entradas. Vamos pegar uma cortina de luz e ligar aqui no cartão de 8 entradas, 8 saídas, tá? O que mais que a gente pode fazer? Vamos lá. Um botão para reset. Vamos colocar em qualquer entrada aqui, por exemplo, né? E vamos às nossas saídas, né? Que aqui também são símbolos gráficos, tá, gente? Nada que obrigue, se você clicar e arrastar um par de contatores, você deve ligar os contatores aqui. Não, simplesmente uma sinalização de que você vai ligar isso num dispositivo eletromecânico. Você pode ter também, para ajudar, poxa, vou ligar numa entrada safety de um robô. Então, saída PNP. Ou você pode também conectar aqui o robô, né, diretamente. Sinalização, né? A gente tem a lampadinha de sinalização. E olha só, que interessante. A gente está pegando aqui uma lâmpada. Uma lâmpada não é um dispositivo safety, né? É um dispositivo não safety. E ele já sugere para você uma saída testável. Essa é a configuração da saída testável, né, para uma saída não safety. Óbvio que eu posso conectar nas saídas safety, mas é um grande desperdício você usar uma saída safety para uma sinalização. Eu simplesmente despejo aqui e vou ter a nossa sinalização. Tá? Vou pegar outra aqui e uma outra sinalização. Com isso, basicamente, a gente montou o nosso CLP. Aqui a gente tem o Flex Loop, né? Até 4, no caso do Flex Compact, tá? Diferente dos 8, tá? Para o Flex Soft. Então aqui, ó, a gente pode colocar
na I5, na I6, ou na I3 e na I4. Mas eu não vou colocar hoje aqui. Feito isso, né, configurado o nosso hardware, a gente vai para o editor de lógica, onde a gente vai montar essa lógica de configuração. O ambiente de trabalho igual, tá? Onde a gente tem aqui a biblioteca de blocos, que nós vamos ver depois, entradas. Né? Então, eu tenho na CPU um botão de emergência, um outro botão, uma chave de segurança, perdão. Né? Temos o bit sempre 0, o bit sempre 1 e o bit de primeiro scan. Tá? Quem já trabalha com automação sabe qual a utilidade desses 3 bits aqui. Temos o micro scan e um botão de reset no módulo, no primeiro módulo, né, no módulo de 8 entradas. E nesse outro módulo temos uma cortina de luz. Temos na saída uma lâmpada, um contator, no XTDI1 mais uma lâmpada, no XTDO temos mais 2 saídas aqui. Também podemos montar jumps, né? Isso não é o caso agora, de repente num treinamento mais específico, a gente fala sobre isso. Né? Diagnósticos. A gente tem os bits de diagnóstico de cada um dos dispositivos, onde você pode trabalhar isso, rotear para o gate de comunicação e, com isso, você enviar todos esses diagnósticos para uma IHM, para algum outro dispositivo. Né? Mesma coisa para os módulos aqui, XTDI, XTDO. Então, a gente pode começar a nossa lógica com os blocos de função. Tá? A gente tem conversores, né, de bit para inteiro, de inteiro para bit, né, inteiro para inteiro e bit para bit. Lógicas, né, alguns blocos lógicos, porém os mais comuns. Blocos para monitoramento de saída, aqui o desligamento rápido. Blocos de uso geral, que aqui são blocos chamados de bloco de uso geral. Detetor de borda, né? Contador e gerador de clock. Temporizadores e blocos de muting. Olha só, nessa primeira firmware Flexi Compact, né? A biblioteca de blocos muting, temos os blocos aqui, presses. Ainda não temos bloco para controle de monitoramento do movimento bloco para controle do movimento do martelo de prensas, né? Então essa primeira versão é para máquinas bem simples mesmo, né? Não temos ainda a possibilidade de monitorar o movimento do martelo em prensas, mas temos o muting aqui. É uma aplicação típica para o mercado de bebidas e alimentos. O que a gente vai fazer, né? A gente vai montar uma lógica bem simples aqui, fazendo o quê? Trazendo para cá um bloco end, porque a gente precisa aqui o botão de emergência e a chave, e o scanner e a cortina estejam ok. Clique e arrastei o bloco para cá. Clico 2 vezes nele, porque aqui eu tenho 2 entradas. Eu vou ligar 2 pontos só. 2 entradas. Mas eu tenho 4. Eu vou clicar 2 vezes em cima do bloco, vai abrir uma janela de configuração desse bloco. Tá? Onde você vai aumentar para 4. Se você quiser, você pode inverter a entrada. Ok? E aí você tem mais 2 entradas para serem conectadas aqui. E o que eu preciso agora?
você precisa fazer com que, quando algum desses dispositivos for acionado, retoma o funcionamento para evitar uma partida inesperada, você precisa de um reset. E a gente tem um bloco pronto, você não precisa montar lógica nenhuma, né? A saída do bloco AND e na entrada do reset, aqui eu vou trazer aqui para trás, para baixo, perdão, e aonde a gente selecionou o reset. O reset required ou pronto para resetar, o reset required normalmente, né, no seu botão pulsante de reset, e aqui temos as saídas, mas depois do reset você vai partir, também é uma partida inesperada, você precisa executar o comando de partida. Então, a saída na entrada do bloco de restart, né? Eu não tenho aqui o botão, perdão, de restart. Fácil, a gente vem aqui na configuração de hardware, né? Entrada, dispositivos de potencial livre, e aí a gente pega o start e coloca em qualquer entrada. Lógico, vocês vão ocupar as entradas, né? Geralmente, comumente, se ocupa as entradas na sequência. E vamos lá, editor de lógica, né? Na entrada, aonde que eu tenho o botão de start, aqui, a gente faz a conexão, o restart required. Tá? E agora temos as nossas saídas, aonde a gente vai atuar. Essa vai atuar. Essa e vai atuar essa. Tá? Aqui temos um contador, né? Vamos acionar o contador. O interessante é que a gente faça o controle do monitoramento desse contador. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar eu perdi agora, um bloco de DDM, aonde a gente vai comutar somente se o feedback trabalhar de maneira segura. Voltamos lá para a configuração, o feedback, né, do EDM, dos dois contadores, por exemplo, e conectamos aqui. E aí a gente tem uma lógica um pouco mais coerente, tá? Um exemplo de lógica. Então, no seu projeto, você vai montar dessa maneira. Tá? Simplesmente clicar e arrastar. Quem já está familiarizado com o Flexsoft Designer, né, isso aqui, a única diferença é o visual. É a mesma coisa. Mais um detalhe, a gente no CLP aqui, a gente não tem a simulação, infelizmente, ainda. Tá? Ainda não temos a simulação. Mas isso é uma coisa que numa próxima firmware de software a gente vai ter. Feito isso, né, a gente vai conectar ao nosso CLP, né, e vamos descarregar e vamos testar. Tá? Então, esse é mais ou menos o mecanismo. Podemos gerar um report, tá? Offline, depois eu vou mostrar para vocês o report online. Que a minha máquina aqui está um pouco lenta. Então aqui a gente tem as informações, né? Informação de projeto, aquilo que você colocou na descrição, né? A data que você fez, né? O horário, que está um pouco fora aqui,
algumas características gerais, os checksum, né, da rede e da função de segurança, e o safety checksum, que são os números de segurança, tá? O CRC de segurança. Os módulos, aqui, né, módulo, a configuração de módulo, né, os elementos de entrada e saída. O que acontece? Nós não temos, ó, se você procurar, o diagrama de ligação. Mas aqui, a gente sabe que o botão de emergência, que está conectado à CPU, ele vai ligar o X1 no I1, X2 no I2. Tá? Essa barra aqui considera o contato. As características dele, né, se você está controlando ou não a discrepância. O chave de segurança também, X3 e 3, X4 e 4. Né, 24 volts o sinal de EDM, 24 volts o sinal de start e assim sucessivamente para todos os componentes. Tá? As conexões de lógica, tá? Seria uma tabela de, como que eu posso dizer? Uma tabela lógica, tá? Um cross-list lógico, né? Onde que eles estão conectados, em qual bloco que eles estão conectados. Aqui também você tem o bloco de função, a descrição dos blocos e tudo mais. Serviços, né? A gente pode restartar, estando conectado online, só a função de segurança ou restartar o CLP como um todo, né? Podemos voltar, resetar tudo, voltar a perdão, o gerenciamento de senha. No Flexi Compact, como nos microscan e os novos dispositivos, né? Aliás, os dispositivos fabricados mais recentes, né? Desde o ano passado, meio do ano retrasado, devido a algumas mudanças de leis lá na Europa, é você que configura a senha. Não é mais SigSafe, a senha já vem com o dispositivo. Tá? Tanto que quando você vai fazer. Isso você pode fazer, ou antes de tudo, né? Vai aparecer aqui a aba Tasks, e você tem que criar uma senha. Ou no momento que você fizer a transferência, isso você pode esquecer porque já está acostumado, já é uma tarefa intuitiva você fazer, já ir montando a lógica, terminou e faz a transferência. Né? Então, isso vai, não vai deixar, você não vai esquecer de fazer, de criar essa senha, porque no momento da transferência, ele vai falar que você tem que criar uma senha. São 3 níveis, tá? 4 níveis, aliás. A senha de administrador, de cliente autorizado, de manutenção e de operador. Então, ou seja, surgiu uma outra senha. Essa senha de administrador, no momento, ela está acima do cliente autorizado, né? E ela possibilita o pessoal de assistência a executar algumas funções que somente a SIC pode efetuar. Se você criar uma senha para administrador, né, essa senha, quando precisar, ela tem que ser informada. Tá? Diagnósticos, a gente vai ver a tabela, né, de falhas. Então, agora, né, eu tenho uma configuração aqui comigo, já funcionando. Né? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Outro. Aqui. Só um minuto, gente. Vamos ver o que aconteceu aqui. Assim, algumas coisas acontecem, a gente não sabe por quê.
Mas a gente tem que fazer funcionar. Vamos lá. Se consigo mostrar aqui. Pronto. Agora eu acho que foi. Né? Então aqui, talvez vocês estejam vendo uma imagem muito pequena. Eu não consigo aumentar. Infelizmente, eu não consigo aumentar. Mas assim, é só se aproximar um pouquinho na tela do seu computador, você vai conseguir ver. Então, aqui desse lado direito, né, eu tenho uma CPU 2 com alguns dispositivos conectados nela. Aqui eu fiz a primeira configuração, como eu não tenho gateway nada, eu fiz a primeira configuração via o cabo USB, né? Via aqui o cabo USB. A primeira configuração, o que foi? Definir o endereço IP da porta Modbus. Tá? Defini o endereço tudo, já mudei o cabo e agora eu estou comunicando com a porta TCP IP de Modbus. Tá? Aqui ao lado, a gente tem uma CPU 0. Tá? Perdão, CPU 1. Onde a gente tem somente o plug de memória para conexão. Tá? O que acontece? Aqui na sinalização, você pode enxergar algumas saídas de teste pulsando. Tá? No Flexi Compact, a gente tem a sinalização do status das saídas pulsadas. Por quê? Porque, como eu tinha falado, né, você pode configurá-las como saídas não safety. E aí você precisa de uma sinalização para elas. A conexão aqui, né, borne por mola, tá? Muito simples, você vai acompanhando a sequência das conexões de acordo com a sinalização que vai mostrando aqui, tá? E bem simples. O módulo de esse é o XTDO, tá? A tampinha que eu falei, simplesmente ela você vai encaixar ela do lado aqui, pronto, ela vai ser o elemento final. Onde você vai encaixar dessa maneira. Tem um trilhozinho aqui, tá? Você vai botar bem encostado, um trilho em cima, um trilho embaixo. Faz um clique, pronto. A mesma coisa para o cartão de entrada. Eu vou tirar a placa final aqui, a tampa final. Vou encaixar o módulo direitinho aqui na conexão. Lógico que está ao contrário, não vai desse jeito. A gente agora coloca o pote final, tampa, e está aqui uma configuração expandida. Tá. Esse aqui acaba atrapalhando aqui, mas a gente consegue ver. E aí, ó, eu vou abrir o Safety Designer. Deixa eu abrir o Safety Designer. Vou mostrar para vocês aqui o Safety Designer novamente. Tá? E o que eu vou fazer, né, nesse momento? Eu vou, cadê aqui? Criar uma nova configuração. Tá? Como se a gente estivesse criando um projeto novo. Vou fechar isso aqui. Né? Vem aqui em configuração. Imagina que eu estou abrindo um Safety Designer novo. Tá? Ele vai chegar nessa tela aqui. A gente pode vir aqui embaixo, procura do dispositivo, e clicar aqui no procurar. Mas no momento que você abre e clica
para conectar, ele já vai procurar o dispositivo que está conectado aqui. E ele achou a nossa CPU. Tá? Eu vou clicar e arrastar para cá. Ela está lendo os dados aqui. São sinalizações. Você tem um. Apertei o reset, que está aqui no i11, tá? E saídas OK. Tá? No editor de lógica você também consegue monitorar. Tá? Acontece que eu mudei aqui, vamos já fazer uma edição, que eu configurei aqui o robô no Reset Required. Então vamos lá, eu posso entrar em modo edição online, mais uma coisa aqui, que também pode ser feita pelo no Flexsoft Designer também. Então eu vou desconectar essa lâmpada que eu conectei errado, tá? Vou desconectar aqui também que eu conectei errado. Vou mudar esse lugar para ficar numa estrutura mais bacaninha. E tá aqui. Feito isso, eu transfiro. Nesse momento ele vai pedir a senha do cliente autorizado. Eu vou digitar a senha que eu criei. E ele vai iniciar a transferência dessa nova configuração. Aí, se você estiver enxergando a CPU, você vai ver que tem um LEDzinho CV aqui piscando, né? E o LED Power também está piscando, porque a gente está executando a transferência ainda. Tá? Aqui fizemos a transferência, né? E o CLP está aguardando, né? A CPU está aguardando a verificação. Então, o que você vai fazer?
Primeiro, se você quiser, antes de fazer a verificação final, né, colocar a CPU em modo start e já monitorar aquilo que deve ser monitorado, você tem aí as funções todas funcionando. Porém, se você desligar a energia e ligar de novo, né, você vai ter a CPU em modo stop. Aí você tem que acessá-la online com a senha de cliente autorizado e startar. Quando você verifica, você está dizendo para o CLP que a configuração está ok, vai funcionar desse jeito, né? E está tudo ok. Gera o relatório, já vai, está sendo criado aqui, online. Esse é o relatório mais importante, é o momento mais importante para você criar o relatório. Agora vocês estão me ouvindo. Vi algumas mensagens aqui de áudio desligado. Então, aqui, ó, o relatório e as informações. Vocês estão me ouvindo agora, né? Ou não? O microfone está aberto. Ah, então, perdão. Então, aqui a gente tem, voltando lá, a gente tem as informações. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Quando o relatório final vai no modo que você enxergaria, né? Ele em PDF. Estou demorando muito. Não era para demorar tanto assim. Vamos já. Né? Se vocês olharem aqui, ainda está piscando. Né? Ele está já funcionando, porque eu, eu já dei start na, na CPU. Vamos finalizar essa verificação. Está gerando ainda o PDF, está demorando um pouquinho, mas a gente já vai ver o relatório. Deu erro porque ele ainda estava gerando o relatório lá. Mas olha aqui, ó. Verification, tudo ok, não tem o nome. Então ele vai mostrando aqui para você numa estrutura bem bacana aqui, ó, com um visual mais acessível. As conexões, tá? E os relatórios de segurança, né, as CRCs de segurança. Acho que vocês não viram. Deixa eu pegar aqui. Chegar a ver. Aqui o relatório, que acho que vocês não chegaram a ver. Né? Uma capa, um índice, informações gerais, as principais aqui. Né? Ainda não foi verificada, porque a verificação falhou que eu estava fazendo. Estava gerando o relatório, e agora a gente volta lá, manda verificar mais uma vez. Né? Obviamente, toda vez que você faz a verificação, ele gera o relatório. Não sei por que está lento aqui. Talvez seja meu computador. E pronto, tudo ok. O LED de verificação
Aceso. Tá? O LED de configuração. Está aceso aqui, ele não mostra, mas enfim. Tá? Tudo funcionando. Ok. Tá? Então é isso. Esse é o nosso Flexi Compact. Tá? Identificação, endereçamento da porta, né? A gente faz. Tudo tem que estar dentro do seu domínio. Se de repente aqui você quiser rotear essa porta e mandar para uma IHM também é possível. Se estiver passando por um roteador, tudo feito aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui, tá? E é isso, pessoal. Esse é o nosso novo Flexi Compact, nosso novo CLP. Dúvidas, vocês coloquem no chat. A Mariana está compilando as que porventura aconteceram, né, as perguntas durante a apresentação. Aqui eu peço para que vocês respondam a pesquisa, né? Dá uma foto aqui do QR Code, preencham lá a pesquisa, deixem o seu e-mail direitinho, que eu mando essa apresentação e esse exemplo último que eu mostrei online aqui, para vocês se familiarizarem, né, com o Flexi Compact. Se vocês quiserem mais alguma documentação também, pode pedir aí no chat, tá? E agradecendo a presença de vocês. Vamos lá. Perguntas. Aqui, a Mariana já me colocou 4. Tem como dar uma professora através da porta Modbus? Sim, né? É o que eu acabei de mostrar aqui online. Toda essa programação, toda essa configuração, eu fiz pela porta Modbus integrada na CPU2, tá? Segunda pergunta. Não, ainda não temos Gateway Ethernet IP, tá? Somente Profinet, Ethercat e Modbus. Mas, como todos eles são base Ethernet, né? Então você consegue comunicar através de Ethernet IP, tá? Possui EFI, tá? O Enhanced Function Interface, que é uma rede proprietária SIC para conectar CPUs de Flexisoft, scanners e cortinas. Não, esse aqui ainda não tem, tá? As saídas pulsadas podem ser configuradas como entradas ou saídas standard. As saídas pulsadas sempre são configuradas somente como saídas standard, tá? Não como entradas. Você sempre no módulo CPU você vai ter 20 entradas, tá? Mais uma pergunta aqui. O software é o mesmo do CLP Flexisoft? Não. Tá? Apesar que para algumas situações, o Flexisoft você também tem que configurar, né, via Safety Designer. No caso de você usar o Gateway Ethernet IP, que é o EFI Pro, tá? Esse gateway você só configura do Flexisoft através do Safety Designer. Qual o limite de expansão possível para uma estrutura de rádio? 12 módulos de I/O, tá? Sejam eles combinando da maneira que você precisar, tá? 12 módulos e somente um gateway, tá? Independente da CPU que você está usando. Gostaria de saber se existe alguma configuração padrão para integração com o Rockwell, tá? Bom, se a gente tem os gateways aqui, né, com base internet, eu acredito que você consiga. Mas eu vou pedir, né, para quem perguntou, para fazer essa solicitação na pesquisa. Deixa seu e-mail direitinho que eu vou configurar, vou consultar a engenharia lá na matriz como você fazer isso, tá? Por favor, eu no momento não vou ter essa resposta, mas eu te respondo. Preencha a pesquisa, tá? E coloca essa solicitação lá.
tá? Em qualquer campo da pesquisa, eu vou saber que a pessoa que fez, né, o Gustavo, fez essa pergunta para mim, eu vou te responder via e-mail, tá? Mais uma pergunta. Temos 8 saídas de teste e a opção de usar o FlexiLink. Não, FlexiLink não, FlexiLoop. Isso significa que eu posso usar 8 canais de FlexiLoop? Não, tá? Diferente. O FlexiCompact, ele só suporta 4 redes FlexiLoop, tá? Caso assim como é feito o diagrama, você usar uma saída de teste para 2 entradas, sendo uma segunda. Tá, então aí você confundiu um pouco as bolas. Vamos lá, vamos por partes, tá? Essas 8 saídas de TS, quando você for usar o Flexi Loop, o que ele vai acontecer? Ele vai ocupar uma saída, uma entrada safety, como no FlexiSoft, uma entrada safety, uma saída pulsada, tá? E uma entrada, perdão, 2 entradas safety e uma saída pulsada. É isso que ele vai usar, tá? Se você conectar o loop, né, se a saída safety, se a entrada safety do loop for a 1, então ele vai usar o X1. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui, vamos mostrar de volta. Depois eu volto aqui no QR Code da pesquisa. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui na configuração. Vou entrar no modo edição, né? E aí, o que, que a gente vai ter lá? Configuração. Hardware Configuration. Tá? O que, que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar o elemento, né? E vou pegar um Flexi Loop aqui. Tá? Veja se ele só disponibiliza para você 4. Pego um loop aqui e vou escolher. E ele vai sempre, tá? Eu vou escolher, mas ele não te dá essa, essa escolha. Você vai obrigatoriamente ligar as 5 e 6. Despeja aqui, tá? E olha só, ele pegou a primeira entrada, a saída pulsada, só que ela já estava sendo usada. Então, o que, que você faz? Você pode deslocar para uma ímpar. Ele está sempre uma ímpar. Se você colocar numa par, por exemplo, tá? Ele vai usar a X par, né? A entrada par e a entrada par. É só lembrar que ele te dá, você não consegue, né? Ou melhor, você consegue usar saídas pulsadas, mas para 2 dispositivos, por exemplo. Mas você tem que tomar só essa atenção quando você for usar o loop, tá? Olha só, veio aqui. Se eu colocar numa entrada ímpar, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar um X ímpar. E aí vai ter conflito aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar numa par. E aí, ele já pegou essa par aqui. Então, a gente vai e muda para outra. Ele vai continuar pegando essa, sempre X1 e X2. Então, quando você for montar uma configuração de Flexi Compact, né, e usar o Flexi Loop, deixa para colocar os dispositivos depois. Coloca primeiro o Flexi Loop. Tá? Vamos voltar lá. É, complementando. Flexibilizados é uma saída de teste para 2 entradas. É a mesma coisa que eu acabei de mostrar. Tá? Como funciona? Eu queria fazer 8 loops. Né? Precisaria de 2 cartões? Não. Porque o loop ele é atrelado à CPU. Então, a CPU só tem capacidade de processar, a CPU do Flex Compact, 4 loops. Então, você vai usar 4 loops. Tá? Espero que você tenha entendido. Temos um comparativo de valores. Tá. Esse webinar aqui, esse treinamento, somente a gente mostra a parte técnica.
Gustavo, você depois pode entrar em contato com quem atende você na SIC e ele pode dar esse comparativo para você, né? Você monta duas configurações, uma de FlexiSoft e uma de Compact, né? E solicita o preço das duas. Tá? Saídas pulsadas. Mais uma pergunta. Saídas pulsadas podem ser configuradas para saída de processo, podem ser usadas como. Não, somente saída. Tá? Saída de processo, saída standard. Entrada, não. A tampa final vem no conjunto da CPU, deve pedir separadamente. Tá? A tampa final, você deve pedir separadamente. Ligação que o serviço independente para lançamento para uso de processos. Como é que é? A ligação em cascata do loop mencionou que oferece diagnóstico independente para. E sim, mas somente para uso de processo. Para a segurança, ele trabalha como torna apenas maior. Sim, exatamente. Exatamente. É igual o loop aqui no Flexi Compact. Se você conhece o loop no, no Flexi Soft, o loop no Compact, Flexi Compact é a mesma coisa. Opa, disponha. Mais alguma pergunta, pessoal? Não esqueça de preencher a pesquisa, tá? A opinião de vocês é muito importante. Tá? A Mariana me avisa aqui. E por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Creio que não. Ah, sim, tranquilo. Opa, disponha. Quem preencher a pesquisa e deixar o e-mail direitinho lá, eu vou mandar essa apresentação, né? E esse exemplozinho que eu mostrei, né, dessa configuração que vocês viram aí que eu monitorei online, tá? Se vocês tiverem mais alguma solicitação, pode colocar na pesquisa, tá? Aqui, quem me perguntou sobre a comunicação na internet com os CLPs da Rockwell, coloca na pesquisa também, para eu consultar o pessoal lá na matriz e aí eu, assim que eu tiver a resposta, eu mando para você. Tá bom? A gente também vai enviar a gravação, tá? Esse treinamento foi gravado e a gente vai também mandar o link para todos que ele está no YouTube, né? Estará no YouTube assim que a minha colega Mariana processar tudo e aí você pode assistir de novo. Ok? Bom, eu acho que é isso. Primeiramente, eu queria agradecer a Mariana, que é a nossa analista de marketing, ela que me ajuda na organização de todos os treinamentos, tá? Compila de maneira mais que perfeita todas as questões que vocês têm. Né, Mariana, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tá? Me perdoem alguma coisa. Espero vocês no próximo. Tá? O mês que vem tem mais um. Ainda vamos estudar o tema. Se vocês tiverem sugestão de tema também, coloca na pesquisa e a gente avalia. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Né? Uma boa tarde para vocês. Bom dia, boa tarde. E até a próxima.